vamos lá. O primeiro versículo, então, que é o verso 11 do capítulo 2 de Efésios, diz assim: portanto, lembrai-vos de que outrora vós, gentios na carne, chamados incircuncisos, por aqueles que se intitularam circuncisos na carne, por mãos humanas. Eu vou ler novamente, tá? O verso. Portanto, Paulo está falando aos Efésios, certo? Está falando aos Efésios. Ele está falando para um público composto de judeus e gentios, mas provavelmente mais gentios, certo? Então ele está dirigindo, ele está escrevendo aqui, ele está na cidade de Roma, preso, né? Está na cadeia. Ele está escrevendo aqui essa carta com a intenção de abençoar a igreja com palavras boas, com palavras de paz, com palavras de unidade. Nós vamos perceber muito isso daqui ao longo desse texto. Paz, unidade, tá? Unidade dos irmãos, harmonia, tudo isso daí, certo? Graça de Deus. Então, essa carta de Paulo é uma carta bem interessante para a gente ler, e esse texto aqui também muito interessante. Tá? Então, a ideia aqui é a união entre judeus e gentios. Então, voltando aqui e lendo o versículo novamente, verso 11, Efésios 2, 11. Quem for chegando aí, fique ligado. Então, olha lá. Portanto, lembrai-vos, certo? Lembrai-vos de que outrora vós, gentios na carne. Gentios aqui eram aqueles que não eram judeus, eram estrangeiros, certo? Chamados incircuncisos. Ou seja, os gentios, os estrangeiros, eles não eram circuncidados, eles não tinham como a obrigação se circuncidarem. Eles poderiam até fazer isso, tornando-se um prosélito, né? Ou seja, tornando-se um judeu pela religião, pela fé, ainda que não fosse pela carne. Então ele poderia até tomar a decisão de circuncidar-se, tudo bem, mas naturalmente eles não eram circuncidados, eles não eram. Então ele está dizendo assim, outrora vós gentios na carne, tá? Chamados incircuncisos, ou seja, que não se circuncidaram. Como todo mundo sabe, a circuncisão é uma pequena cirurgia feita no órgão genital masculino, né? Então, nesse caso aqui, os gentios não eram, tá? E não tinham obrigação de ser. Agora, os judeus não. Os judeus, eles essencialmente, espiritualmente, fazia parte, até porque a lei dizia, e todo judeu ele era circuncidado, tá? É isso daí. Então ele está dizendo que eles eram circuncidados na carne, os judeus, como ele diz aqui, ó, se intitulam circuncisos, no caso judeus, na carne, por mãos humanas. Ou seja, claro, a circuncisão, ela é efetuada, ela é feita por mãos humanas, certo? Por mãos humanas. Até hoje os judeus praticam a circuncisão. Eles praticam até hoje. E lá na sinagoga tem o local lá certinho, né? E lá nesse local tem toda aquela cerimônia, e eles fazem a circuncisão ali do menininho no 8º dia, tá? No 8º dia, como sempre foi, como nas escrituras falam isso, eles fazem até hoje. E é por isso que eles são circuncidados, circuncisos. E os gentios, os estrangeiros, incircuncisos, porque eles não eram circuncidados, certo? Só que a Bíblia vai falar da circuncisão que é operada no coração.
E essa circuncisão operada no coração, só quem tem Jesus Cristo pode tê-la, entendeu? Então, ainda que alguém, até hoje, por exemplo, ainda que um judeu seja circuncidado na carne, no prepúcio lá, do órgão lá, no caso do menino, ainda que isso aconteça, espiritualmente ele pode não ser, porque só é circuncidado no coração, espiritualmente, ou seja, ele entra em acordo, em pacto com Deus, em aliança com Deus, como a circuncisão simbolizava no Antigo Testamento. Ele entra em pacto, em acordo com Deus espiritual, tornando-se participante da família de Deus quando ele crê em Jesus Cristo, certo? Então, alguém poderia ou pode ser circuncidado na carne, mas não ser espiritualmente, ou seja, não ser filho de Deus, não crer em Jesus Cristo. É isso daí, basicamente. O verso 12 diz assim: naquele tempo, estáveis, quer dizer, no tempo de outrora, né? No tempo passado, naquele tempo, estáveis sem Cristo, como bem claro, né? Se eles eram incircuncisos espiritualmente, estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, longe, né? Estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Olha que situação! Essa era a situação dos gentios, sem Deus no mundo. Essa é expressão muito forte, mas é essa a ideia. Os gentios viviam que sem Deus no mundo. Por isso que ele diz, naquele tempo, ele está falando, é claro, aos Efésios, e está ensinando a eles através dessa carta, né? Ensinando-os as coisas, a palavra de Deus como deveria realmente ser, e colocando os judeus e os gentios no mesmo grupo que podemos chamar e dizer a igreja de Deus, a igreja de Cristo, ou seja, sem divisão, sem separação. Essa é a ideia de Paulo aqui. Então, naquele tempo estávamos sem Cristo, tá? Separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças, ou seja, não participava, não tinha nenhum tipo de ligação com as alianças, tá? Com as alianças, com os pactos, com as alianças da promessa, feita lá, por exemplo, a Abraão, a Moisés, a Davi, etc. Né? Então, os gentios não tinham nenhuma relação com isso, certo? Então, eles eram estranhos a essas alianças que foram feitas ao longo dos anos. Por exemplo, Deus chamou Abraão, fez um pacto, aliança com ele, como no caso ali marcado pela circuncisão. Moisés também, da mesma forma, Deus o chama, faz um pacto, tal, lembra da aliança que ele fez com patriarcas e tal. E Davi a mesma coisa, Deus vai falar com Davi, vai falar sobre a aliança que ele fez com Abraão, etc., com Isaac e Jacó. Então é isso daí, certo? Mas os estrangeiros, os gentios, não tinham relação, não tinham comunhão com esse tipo de aliança. Isso era estranho para eles, os gentios, certo? Era estranho. É essa a ideia aí. Então, e aqui, não tendo o quê? Não tendo esperança e sem Deus no mundo. Então ele termina o verso 12 dizendo que os gentios não tinham esperança, porque não era chamado povo de Deus, não fazia parte do povo de Israel. Então, sem Deus no mundo, sem esperança, sem Deus no mundo, certo? Então é isso daí. Agora, o verso 13, é claro que ele vai continuar, Paulo vai continuar no mesmo raciocínio. Paulo diz assim, e aí é que muda tudo, né? É tão legal você ver quando na Bíblia, porque existe uma coisa muito ampla às vezes, né? Entre o mais, né? Porém, entretanto, existe às vezes uma mudança drástica, né?
gigantesca entre uma frase e outra, entre um versículo e outro. Aqui Deus então diz aqui, no caso através do apóstolo Paulo, claro. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Viu? Os gentios que estavam longe, distante dessas promessas, da fé, do povo de Deus, exato. Ele está dizendo, mas agora, em Cristo, vós que estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. A morte de Cristo, ela é para aproximar, tornar os judeus e gentios um único povo, o povo do Israel espiritual, a igreja de Cristo. Isso é que ele está dizendo aqui. Nós, os gentios, porque nós também somos, né, gentios, nós não somos judeus, pelo menos eu não sei, né? Eu acho que eu não sou, né? Só se eu tenho alguma, sei lá, eu faço parte de uma linhagem de judeus aí, eu acho que não, né? Que eu saiba não sei se você faz parte de uma linhagem aí de judeus, que eu saiba eu não faço, então eu sou um gentio, né? Eu sou um estrangeiro, então eu sou brasileiro, então eu sou um gentio, os chineses são gentios, sei lá, né? Qualquer tipo os americanos gentios, né? Então, porque não são judeus. Então, é isso aí que ele está colocando aqui, tá? Nós somos aproximados. A nossa aproximação de Deus só é possível pelo sangue de Jesus Cristo. Então, o sangue de Jesus, ele une os povos, une as pessoas, porque é o sangue de Jesus, na fé em Jesus Cristo. Então, ou pelo menos deveria unir. Às vezes a igreja de Cristo, claro, não uma igreja especificamente, mas a igreja de Cristo, ela tem muitos problemas que eram desnecessários, digamos assim, né? Todos os problemas poderiam ser desnecessários, né? Às vezes cria-se problemas ou as pessoas fazem os problemas surgirem de nada, né? Do nada, né? Faz o problema surge e cria aquela dificuldade toda, e aí por causa daquilo ali há uma discórdia, há uma briga e há uma desunião, né? Infelizmente, que não é o espírito que, por exemplo, desse texto aqui de Efésios, né? Especialmente na igreja de Cristo. A igreja de Cristo deveria estar o quê? Unida em Cristo, unida por Cristo. Deveria estar, porque é o corpo de Cristo, certo? Deveria estar, mas infelizmente não está. Mas a intenção dele é unir, sempre é unir, né? E isso pelo sangue de Cristo. Por isso que está dizendo aqui Paulo, né? A intenção de Deus, então, é aproximar aqueles que estavam longe. Nós, gentios, estávamos longe. Então a intenção dele, claro, lógico, né, em ter enviado seu filho morreu, ressuscitou, venceu, para que nós vencêssemos, e é claro, né, a igreja dele fosse unida em todos os sentidos, tá? Unida mesmo, espiritualmente, com o propósito único de servir a Deus e de pregar o Evangelho de Cristo. Muito bem. O verso 14 diz assim: porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade. Ou seja, havia uma inimizade. Então, olha bem, ele está falando, como eu disse aqui, aos gentios e aos judeus. Uma igreja composta de gentios e judeus. Então, e ele coloca aqui, porque ele é a nossa paz. Quem é a nossa paz? Jesus Cristo é a nossa paz. Lá, Paulo está falando que Jesus é a paz. Ele não é guerra. A ideia
não criar uma guerra, não criar uma guerra na igreja ou entre os povos. A ideia é que ele promove a paz, ele é a nossa paz, certo? Então quem tem Jesus tem paz. Os efésios tinham Jesus, então eles deveriam viver unidos, viver em paz, porque ele é a nossa paz, o qual de ambos, ou seja, dos judeus e dos gentios, fez um, ou seja, a igreja de Cristo, certo? Dos judeus e dos gentios, ele fez um único povo, a igreja de Cristo, sem separação, sem divisão. E aí ele diz aqui, no verso aqui, que e tendo derribado ou derrubado, né, a parede da separação que estava no meio, a inimizade, certo? Jesus derrubou, Jesus se levantou para derrubar muros da inimizade. Aqui a ideia, talvez seja uma maneira de colocar, por exemplo, o templo de Jerusalém. Ele tinha o pátio, vários pátios lá, vários pátios. Tinha o pátio dos gentios, tinha o pátio das mulheres, tinha o pátio dos israelitas, né, no caso dos judeus, o pátio dos sacerdotes e finalmente tinha o pátio, tinha o templo, certo? Então era muito grande o templo de Jerusalém. Então ali, entre mais ou menos ali chegando, tinha o pátio dos gentios. O gente chegando, vamos supor, chega no átrio, né, tem aquelas subdivisões lá, então aqui ficava por exemplo, os gentios, mas ali já tinha o pátio das mulheres, ali já tinha o outro, entendeu? Tinha tipo assim, murinhos, digamos assim, murinhos, separações, tá? Os gentios, eles não podiam passar para outro pátio, outro átrio dentro do grande, né, templo ali de Jerusalém. Eles não podiam. Se eles passassem, dizem alguns escritores falam, que tinha uma placa, vamos dizer, que num determinado lugar, se eles passassem dali para lá, eles poderiam morrer, né, porque eles não podiam. Não tinham como, eles só podiam ir até ali, eles não podiam passar para o outro pátio, ou muito menos, nem sonhando, eles não podiam passar, por exemplo, para o pátio dos judeus, dos israelitas, dos sacerdotes, nem muito menos chegar ao templo, tá? Os gentios tinham um lugar dele. O que Jesus fez? Ele derrubou esse muro de separação, esse muro da inimizade. A ideia é essa. Jesus derrubou o muro da separação que havia entre gentios e judeus, certo? É isso que ele vai fazer. Por isso que ele diz aqui, porque ele é a nossa paz, o verso 14, né? O qual de ambos, ou seja, judeus e gentios, fez um único povo, a igreja de Cristo, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, quer dizer, Jesus acabou com essa separação, tá? Agora, tanto os judeus como os gentios, eles têm acesso direto ao Pai, entendeu? Ninguém é melhor do que ninguém, todos são iguais, em Cristo todos são iguais, todos são irmãos. É a igreja de Cristo, é o corpo de Cristo, é isso daí, tá? Então tá, mas aqui, aí continuando a leitura, agora no verso 15, diz assim: aboliu na carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. Olha bem, mais uma vez aqui o termo paz. Ele aboliu, verso 15, tá? Acompanhando aí, por favor, lendo comigo. Aboliu na sua carne, ou seja, na sua morte. Ele aboliu, anulou, abolir, no caso, anular, ele anulou na sua carne, né?
no caso, na morte dele, pelo sangue dele, né? A lei dos mandamentos na forma de ordenanças, certo? Ele anulou, mas anulou em que sentido? Ele anulou no sentido de que aquelas regras todas, né? Aquelas regras todas, aquele legalismo todo israelita, entendeu? Aquele legalismo todo, aquelas regras, aqueles 600 e tantos 600 e tantas leis, né? Tem um decálogo e 600 e tantas leis ali, 613 leis, e mais tantas outras regras e regras que foram, a tradição judaica foi criando, e etc. e tal. Aquilo ali, ele aboliu aquele sistema legalista pelo qual você poderia, ou no caso só cumprindo, né? Porque ninguém conseguiu cumprir a lei, claro, só Jesus Cristo, mas supostamente alguém poderia achar que cumpriu a lei, então ele agradou a Deus. Então o que Jesus faz? Ele vai dizer que ele aboliu isso, tá? Ele aboliu isso daí. Então Jesus terminou com o quê? Com o legalismo como princípio para agradar a Deus. É isso, tá? Jesus terminou com o legalismo como princípio para agradar a Deus. Basicamente é isso daí, tá? Ele acabou com isso. Acabou com isso. É claro que a essência moral, o ensino, por exemplo, Jesus pegou todos os mandamentos, e ele sintetizou em 2 mandamentos que nós sabemos: amar a Deus, né, sobre todas as coisas, e amar o quê? O próximo. Cumprindo esses 2 mandamentos, naturalmente eu vou cumprir toda a lei. Todos aqueles detalhezinhos que tem na lei eu vou cumprir. Se eu amo o próximo, claro, né? Porque também eu amo a Deus, né? E naturalmente eu não vou roubar, eu não vou matar, não vou adulterar, não vou, sei lá, qualquer coisa que você pensar aí, não vou matar o animal do vizinho, nada dessas coisas eu vou fazer se eu amo o próximo, né? Até o animal também, até o animal. Então eu não vou fazer nada de errado para o próximo, né? Se eu amo a Deus, e claro, obviamente, se eu amo o próximo, né? Tá entendendo o lance aí? Porque ele é nossa paz, verso 14 lá que eu falei, depois lá no 15 ele diz: aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, tá? Então, nesse sentido que ele aboliu, no sentido, a lei cerimonial, aqueles sacrifícios todos de animais e aquelas ofertas feitas ali, entendeu? Toda aquela questão ritual para agradar a Deus, no caso, nesse sentido, ele anulou, tá? Então, eu posso ser salvo, posso agradar a Deus, sim, por meio de Cristo Jesus, o Cordeiro de Deus, aquele que foi sacrificado uma vez por todas, né? Então, eu posso agradar a Deus, você pode agradar a Deus, tá bom? É isso aí, basicamente, que ele está dizendo. E aí ele continua aqui: para que dos 2 criasse o quê? Em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. Um novo homem aí é a nova criação. O primeiro homem lá, Adão, ele trouxe ao mundo, à humanidade, o pecado, tá? E com o pecado, claro, a morte, Olha, e agora Jesus, né? Como a Bíblia diz, segundo Adão, Jesus agora, ele cria um novo homem, uma nova criatura, um novo homem. Um novo homem, claro, em Cristo Jesus. Ele renasce. Ele estava morto, em delitos e pecados, como lemos já em outros textos aqui de Efésios, e agora não, agora Deus criou um novo homem, tá? Um novo homem, certinho? É isso daí. Então, para que dos 2 criasse o quê? Dos 2 povos, dos 2 judeus e gentios, criasse em si mesmo um novo homem, ou seja, criasse um novo homem no sentido de um novo povo, né? No caso, resumidamente falando, a Igreja de Cristo, um único povo. A ideia é essa, tá bom? Agora vamos ao verso 16, tá? Nós vamos até, se Deus quiser, até o verso 21,
Vamos ao verso 16. Aí o Álvaro está aí, gente boa, né? Michele está aí também, Deus abençoe. É isso daí, tá bom, irmãos? Vamos lá. O verso então 16. E reconciliando-se ambos, sempre quando fala ambos, está falando em judeus e gentios, claro, né? Reconciliando ambos em um só corpo com Deus, tá? Ambos em um só corpo. Uma nova criação em Cristo, né? E agora um só corpo. No caso, um povo, a igreja de Cristo, o corpo de Cristo, por intermédio da cruz, ou seja, morte dele, cruz, né? Sangue derramado. Então ele fez, ele eliminou com isso, ele destruiu a inimizade que existia entre os povos, entre os judeus e gentios. Todo mundo sabe que os judeus e gentios, eles se detestavam, eles se odiavam mesmo, tá? Odiavam mesmo. Então, quer dizer, um judeu mesmo, ele não podia nem ver digamos, muitas vezes em algumas situações, por exemplo, a relação de inimizade era muito grande. Então, havia uma relação muitas vezes odiosa mesmo, tá? De preconceito mesmo, de separação mesmo. Então, isso aí tinha que acabar. Por isso que Jesus veio, por isso que ele morreu na cruz, para o quê? Acabar com isso. Então, o verso 16 mostra essa o quê? Reconciliação. Então, ele veio, que é Jesus Cristo, para que reconciliasse ambos, judeus e gentios, em um só corpo com Deus, em um só corpo, um só povo com Deus, por intermédio o quê? Da cruz. A cruz que reconcilia, a cruz deve unir as pessoas, não afastar as pessoas, mas unir as pessoas. A ideia da cruz é unir, né? Unir os irmãos, unir o corpo de Cristo. O corpo tem que estar unido, né? Então não tem como ter divisão. Infelizmente a gente vê muitos comportamentos, muitas coisas desagradáveis, né? Naqueles que dizem serem cristãos, não demonstrando, por exemplo, a união, não demonstrando comunhão, e não é isso que a Bíblia diz, tá? Então, aqui diz que ele morreu na cruz para provocar o quê? Uma reconciliação, uma comunhão entre os povos, a união entre os povos, e não o quê? Brigas, contendas, nada disso, né? Claro que não. Então, a ideia dele é unir. Então, por intermédio da cruz, a gente tem que valorizar isso. Por intermédio da cruz, destruindo o quê? Por ela o quê? A inimizade. Qual a inimizade? A inimizade que existia entre os judeus e gentios. Ele veio para destruir essa inimizade. Tá? Jesus é o homem da paz, né? Ele não é da guerra, ele não é da discórdia, das brigas, ele é da paz, né? Ele promove a paz, ele une os povos, ele une as pessoas. Então a cruz ela tem esse poder. E quando eu, como cristão, não valorizo essa união, essa comunhão, eu estou pecando diante de Deus, tá bom? Estou pecando diante de Deus quando eu não valorizo isso, certo? Quando eu não valorizo. Bom, vamos lá. O verso 17 diz: e vindo, evangelizou paz a vós outros que estavais longe, e paz também aos que estavam perto. O verso 17, o que ele está dizendo? Evangelizou, anunciou. A ideia é essa, anunciou. Diz aqui então, e vindo, ele veio, né? Evangelizou, anunciou paz a vós outros que estavam longe. Quem estava longe? Os gentios. Os gentios estavam longe. O povo de Israel é um povo que foi escolhido, claramente, né? Deus foi lá, falou com Abraão e chamou Abraão
e disse que ele ia ser uma bênção, e fez aliança com ele, e babá, e Deus trabalhou com os patriarcas, trabalhou com Moisés, trabalhou com tantos outros servos e servas ao longo dos anos, trabalhou com o rei Davi, mostrando tudo isso daí. Mas os gentios estavam onde? Estavam aonde? Eles estavam longe, tá? Longe, tá? Longe. Mas agora Deus o que? Os chama para perto, aproxima os gentios também, porque eles faziam parte da promessa, eles faziam parte da promessa. Quando Deus disse a Abraão que iria abençoá-lo e abençoar sua descendência, ele falava no sentido também espiritual ali, que todas as famílias da terra seriam que abençoadas, e isso inclui você, inclui eu, inclui todos os povos do mundo todo. Porque em Cristo nós nos unimos, em Cristo nós agradamos a Deus, quando cremos em Cristo, quando valorizamos o sacrifício de Jesus, o sangue de Jesus derramado na cruz. Então no 17 ele diz, quer dizer, Jesus vindo, né, evangelizou, ou seja, anunciou paz a vós, outros que estavam longe, e paz também aos que estavam perto. Tá? Ele evangelizou, ele anunciou a paz e ele transmitiu a paz. A intenção dele é unir os povos em torno do nome dele, na verdade, criando aí um novo homem, que na verdade é a igreja de Cristo, né? São aqueles que foram restaurados, renovados, salvos, né? São os eleitos de Deus, tá bom? Muito bem. Agora o 18 diz, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Olha bem, por quem temos acesso ao Pai? Aqui é muito claro, né? Porque por ele, claro, Cristo, novamente aí ambos, né? Novamente, porque por ele ambos temos acesso, ou seja, judeus e gentios, temos acesso ao Pai, em um quê? Em um Espírito, o Espírito Santo de Deus. Nós temos acesso, acessibilidade, acesso ao Pai. Os judeus acharam, a princípio, e até mesmo os discípulos, parece, pelo que dá para entender lá no livro de Atos, por exemplo, os discípulos achavam que, pelo menos a princípio, alguns, né, achavam que só eles teriam a salvação, né? Teriam a salvação, seriam salvos por Deus e tal. Bom, depois não, depois o Espírito Santo foi trabalhando na cabeça, na mente deles, né? Dos discípulos, é claro que estou falando dos apóstolos, dos primeiros discípulos, né? Para que isso mudasse, e isso mudou. E para que eles vissem a salvação também dos gentios, certo? Então a ideia é essa, tá? Porque por ele, por Cristo, né? Ambos temos acesso ao Pai em um Espírito, pelo Espírito Santo temos acesso ao Pai, judeus e gentios. Muito bem. Agora o 19 diz, assim já não sois estrangeiros, já não sois estrangeiros, e peregrinos, né? Forasteiros, né? Não são estrangeiros, acabou, agora já não são mais. Eram estrangeiros? Sim, eram gentios, na carne, estrangeiro, não eram judeus, então eram estrangeiros, mas isso acaba, em Cristo isso tem que acabar, porque todos têm acesso ao Pai, então são iguais, certo? Espiritualmente são iguais, judeus e gentios, não tem separação, acabou o muro lá da separação, certo? Acabou, Jesus destruiu isso, essa inimizade que existia, tá? Então, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e sois da família de Deus. Pronto, concidadãos dos santos. Ou seja, do mesmo povo santo. Acabou. Estamos juntos. As pessoas não falam isso aí? Estamos juntos? Estamos juntos? Então, estamos juntos. Judeus e gentios estão juntos, certo? Unidos.
É isso que diz aqui. Então nós somos cidadãos juntos, né, dos santos. E sois o quê? Da família de Deus. Tanto judeus quanto gentios, agora uma única família, a família de Deus. Acabou a separação. Acabou o muro lá, foi destruído o muro da inimizade. Não tem mais. Então essa é a ideia clara, simples do texto aí que Paulo está ensinando, tá bom? Vamos lá, o verso 20, nós vamos até o 21, está quase terminando, tá bom? Mas vamos lá. O verso 20 diz assim: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Esse texto aqui, esse verso aqui, ele já, por eles, só já explica tudo, né? Tudo, certo? A igreja é um povo de Deus, uma família de Deus, edificado, que é uma construção espiritual. Aqui não se trata de templo, é uma edificação espiritual, tá? Cada pessoa, em qualquer lugar do planeta, qualquer lugar do Brasil, que é cristão verdadeiramente, que crê em Cristo, faz parte o quê? Da igreja de Cristo, da família de Deus. Certo? Não importa onde ela está, a pessoa, né? Não importa onde uma pessoa A, B, C, D, não importa. Não importa qual país, A, B, C, D, que ela faz parte, se ela é cristã, verdadeiramente segue Jesus Cristo, então ela faz parte da família de Deus, faz parte da igreja de Deus, tá? Da igreja de Deus. Então, e aí a igreja está sendo edificada, ela vai sendo edificada, cada tijolinho, né, para ilustrar, né, cada tijolinho, cada pedra, naquele tempo eram pedras, né, pedras que eram construídas, né, os edifícios, né, as casas, tal. Então, cada pedra daquela era como se fosse o quê? Um membro do corpo. E cada pedra tinha o seu devido lugar. Cada pedra tem o seu devido lugar. E devia se encaixar. Cada pedra daquela do edifício. Espiritualmente falando, cada pessoa, cada membro tem o seu lugar no corpo de Cristo. Tem o seu lugar. Eu não devo ocupar um lugar que não é meu. O lugar meu é o meu lugar. É o lugar do Ronaldo. Né? O seu lugar é o seu lugar. Se você não está no seu lugar, né, nessa edificação que é o edifício espiritual que é a igreja de Cristo, então aí é outro problema. Aí você não está no lugar que você deveria estar. Se você não está sendo útil nesse edifício que está sendo construído, porque ele ainda está sendo construído, né? Fundamentado, claro, nos apóstolos e nos profetas. O detalhe aqui é que os profetas aqui não são profetas do Antigo Testamento não, tá? São profetas cristãos do Novo Testamento, certo? É isso aí. Se nós formos procurar vários contextos do Novo Testamento, nós vamos observar essas expressões que são usadas, né? Fazendo parte desses profetas cristãos que havia no Novo Testamento, tá certo? Não é só no Antigo não, aqui no caso apóstolos e profetas, refere-se esses profetas aos profetas cristãos no caso do Novo Testamento. Bom, então edificado a igreja, a família de Deus, o povo de Deus, sobre o fundamento dos apóstolos. Pronto, a base é o ensino dos apóstolos. Tá? Deus passou para os apóstolos, ensinou os apóstolos escreveram, os apóstolos ensinaram, nesses ensinos, com base nesses ensinos, tá? Deus, o Evangelho de Cristo, aí sim a igreja ela foi edificada, apóstolos e profetas, tá? Sendo ele mesmo, olha bem, sendo ele mesmo, Cristo, Jesus, a pedra angular. Jesus é a pedra o quê? Angular. Nos edifícios antigos,
É por isso que Paulo usa isso daqui, e usa em outros lugares também, essa pedra angular é a pedra principal do edifício. Então, por exemplo, o templo, quando ele foi construído, no caso, tinha uma pedra muito grande, a base, que sustentava o edifício que é o templo. Essa chamada pedra principal, a pedra angular, de sustentação, que sustentavam os edifícios na antiguidade. Hoje, a gente sabe que hoje é bem diferente. Hoje a gente tem os alicerces, né? Tem que ser aquela base muito, muito forte para sustentar uma casa, um edifício, então, né? Tem que ser muito bem construído, mas tem que ter a base ali. A ideia é essa, a base ali. Jesus é o quê? Jesus é a pedra principal, a pedra angular. Nós somos pedras. A Bíblia chama-nos, lá em Pedro fala que somos pedras vivas, que compomos o edifício. Cada uma pedrinha, cada um é uma pedrinha, assim como eu falei aqui. E nós somos pedras, mas nós somos pedras com letra minúscula. Entendeu? Letra minúscula. Embora, infelizmente, tem gente aí achando que é pedra com letra maiúscula, né? Tem gente que acha que é pedra com letra maiúscula e que é o melhor, que é o maior e tal, infelizmente, mas não, tá? Não. Certinho? Não. Nós somos pedras com letra minúscula. Pedrinhas com letras minúsculas, vivas. Porque nós somos pessoas, né? Fazemos parte de um edifício, que é a igreja, que é um organismo também vivo, né? Da igreja. Não estou falando de denominação, não. Denominação, nome da religião A, B, C, D, da denominação A, B, C, D, não. Nem muito menos de denominação mais antiga, mais nova, não. Nada dessas coisas. Estou falando da igreja de Cristo, que é edificada, fundamentada nos ensinos dos apóstolos e dos profetas, né? Tendo Cristo como a pedra angular, como a pedra principal, tá? Poderia existir, no caso, 1000 apóstolos, 12.000 apóstolos, poderia existir. Nenhum deles serviria, né? Nenhum deles serviria para ser o quê? A pedra principal. Não tem ninguém, não existe. Jesus é o Filho de Deus, que encarnou, que morreu e que ressuscitou dentre os mortos e que viveu perfeito entre nós, perfeito, em condições de nos salvar moralmente, espiritualmente, todas as condições de nos salvar. Único, Deus verdadeiro, Emmanuel, Deus conosco, Jesus Cristo, Filho de Deus. Acabou. Ele é a pedra angular. Ele foi perfeito. Ninguém viveu nessa terra sem os seus defeitos. Todos viveram com os seus defeitos, inclinados ao pecado e com, né, infelizmente, uns mais, outros menos, pecando lamentavelmente. Ninguém conseguiu cumprir a lei, Jesus cumpriu a lei, Jesus foi perfeito, como Filho de Deus, como Deus. Ele morreu, ressuscitou. Então, ele é a pedra angular. Acabou. Mas nenhum homem, nenhuma mulher, na face da terra, em todos os tempos, em todos os lugares, ninguém ocupa essa posição. Tirou Cristo, acabou a igreja. Certo, gente? Tirou Cristo, acabou a igreja. Acabou. Não tem igreja. Tá? Qualquer religião, qualquer grupo, denominação, sei lá, qualquer, tá? Que não tem Cristo como pedra fundamental, como pedra angular, como pedra que sustenta o edifício. Acabou. Ele sustenta, ele é a pedra angular, ele sustenta. Tirou, acabou. O que vai restar é o quê? São pedrinhas mortas, nem vivas. Porque quem nos dá vida é Jesus Cristo. Então, acabou. Tirou Jesus, pedra angular, pedra principal, acabou o edifício que é a igreja. Acabou. Entendeu? Acabou. Não precisa nem pensar outra coisa, tá? Tirou também os ensinos que está aqui, né? O Evangelho, tirou o ensino bíblico da palavra, os ensinos apostólicos, tirou esses ensinos que foram colocados no cânon das Sagradas Escrituras e acabou. Não tem. Porque a Igreja de Cristo, o fundamento dela,
a base de ensino, de instrução, de doutrina, é a palavra de Deus. E os apóstolos escreveram a palavra de Deus, outros que não eram apóstolos, mas homens de Deus, discípulos inspirados por Deus, escreveram o Novo Testamento, e pronto. E esse é o fundamento, a doutrina, o ensino da igreja. Então, por isso que a Igreja de Cristo ela não pode buscar outras fontes como o seu texto sagrado. É só a Bíblia. Só a Bíblia. Igreja de Cristo só tem a Bíblia como texto sagrado. Acabou. Vai pegar outro? Não, acabou. Só a Bíblia. É isso daí. Certo? Então, por isso que ele diz, edificados sobre o que? O fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, no caso Cristo, Jesus, a pedra angular, a pedra principal. Acabou. Todos os outros foram pedras no edifício. Pedra aqui, pedra ali, Deus usa um de um jeito, usa outro de outro jeito, e é assim que funciona. Mas todos são pedras pequenas, pedras com letra minúscula. Jesus não. Jesus é a pedra principal, é a pedra angular, ele sustenta a igreja, é a base da igreja, é a rocha, como a Bíblia diz, certo? Bom, para terminar então, o verso 21 diz assim: no qual todo o edifício bem ajustado, tem que estar bem ajustado, o edifício tem que estar bem ajustado, certo? No qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor. Olha bem, no qual todo edifício bem ajustado, as pedras, bem ajustadas, unidas entre si, unidas, cresce para santuário dedicado ao Senhor. Se é assim? Tem um 22 também, desculpe, irmãos, tem um 22 também, dedicados ao Senhor, tá? O edifício tem que estar o quê? Bem ajustado. A igreja tem que estar o quê? Unida. O corpo de Cristo unido. Aí você pode imaginar a ação da igreja, pensamento da igreja, sentimento da igreja, a união que deve demonstrar a igreja de Cristo, certo? É isso daí. Tudo para agradar a Deus. Para terminar então, agora realmente para terminar mesmo, porque eu pensei que terminava no 21, então no 22. No qual também nós juntamente estáis sendo edificados. Nós quem? Nós, os gentios e os judeus, ambos, certo? No qual Paulo está falando, no qual o edifício, também vós juntamente estáis o quê? Edificados para a habitação de Deus no Espírito. Então, no qual vós, no caso ele fala os gentios, e aí junto com os judeus, logicamente, Então, há essa união aí, essa unidade que deve existir como igreja de Cristo, Então, no qual também, porque os judeus faz parte, aqueles que creram, claro, em Jesus Cristo, Vós juntamente, ambos, estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito Santo, entendeu? A igreja, diz a Bíblia, é templo do Espírito Santo. Templo do Espírito Santo. Então nós somos edificados, o Espírito Santo está na igreja, habita na igreja. Então essa edificação da igreja, quem realmente orienta, guia a igreja nesse processo todo, lógico que é o Espírito Santo. Não é o teólogo A, o teólogo B, não é o pregador A, B, C, não. É o Espírito Santo que faz isso, certo? Que trabalha essa edificação. O edifício bem ajustado. Isso fala de união, de unidade, tá? Então é isso aí. No qual também vós, juntamente, estáis sendo que edificados para o quê? Qual o objetivo? A habitação de Deus no Espírito.
Isso tudo, claro, lógico, pelo Espírito Santo de Deus. Tá? O Espírito trabalha na igreja. Esse edifício, essa igreja espiritual, edifício, tá? O Espírito trabalha na igreja. Há uma edificação quando a igreja de Cristo verdadeiramente está unida, e o Espírito Santo pode trabalhar na igreja. Igreja, no sentido geral, e isso pode, claro, são as igrejas, tem as igrejas locais, que faz parte dessa igreja, igreja de Cristo, que está em todo o planeta, em toda a terra, em todos os tempos, tá? E tem as igrejas locais, e elas devem, claro, lógico, todas as igrejas locais devem ser exemplo de unidade. E a igreja de Cristo, independente, como eu disse, de denominação, de nome A, B, C, D, deve estar unida em Cristo Jesus, tá bom? Certo? E a igreja, e esse texto aqui, ele fala de unidade, ele fala de união. Então a igreja somos nós, não é o templo são tijolos, somos nós, essa construção espiritual. A igreja de Cristo, ela deve realmente se permitir ser trabalhada pelo Espírito Santo, para que haja cada vez mais uma edificação de acordo, claro, lógico, sempre de acordo com as Escrituras, para glorificar e exaltar o nome do Senhor. E a igreja está o quê? Ajustada, ela está unida, ela está em comunhão. É por isso que as pessoas que são chamadas desigrejadas, elas não entenderam o que é ser igreja. Igreja é um corpo em movimento, é um organismo vivo que deve estar bem ajustado, em comunhão, em unidade. Tá? E isso